Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado. Hoje nós vamos abordar um tema crítico, muitas vezes invisível para o público em geral, mas essencial para diversas indústrias, inclusive a farmacêutica. Vamos falar sobre a cadeia de frio na logística aérea. Como garantir que produtos sensíveis à temperatura cheguem aos seus destinos intactos, especialmente em um cenário de desafios internacionais e incertezas? Para discutir os entraves e as perspectivas da cadeia de frio nos aeroportos da América Latina, temos a satisfação de receber aqui hoje Luísa Serveto, gerente de produtos da Cold Chain, e Marcelo Mazzali, analista sênior de gestão de qualidade e executivo de contas responsáveis pelos setores farmacêutico e químico no aeroporto de Guarulhos, Sul. Marcelo, Luísa, muito obrigada por vocês se juntarem a nós. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Eu agradeço aí a oportunidade com a Luísa, com a Vivi, o pessoal do CCT, né, para falar um pouquinho sobre essas questões, né, da logística farmacêutica, principalmente aqui na América Latina. É um tema muito importante, porque tem muitos desafios ainda para inovação e desenvolvimento de tecnologias e aprimoramento mesmo para manter a carga com a temperatura estável. E o CCT, né, acompanhando o mercado, ele vem crescendo mundialmente e vem desenvolvendo novas tecnologias e estudos importantes, principalmente quando a gente fala de pista, quando a carga fica na pista, né? Para proteger todos esses medicamentos para que chegue ao consumidor final. O pessoal realmente não conhece, né, Viviane e Luísa? É um pessoal acho que aeroporto às vezes é tudo rápido, é que nem bagagem, né? O passageiro desceu do avião, a bagagem já está ali praticamente na esteira, mas leva um tempo enorme entre tirar a carga da pista, colocar dentro do terminal de cargas e armazenar essa carga. E ainda depois tem um processo de expedição, operador logístico, né? Que todos esses elos podem estar provenientes a receber uma excursão de temperatura e danificar o medicamento em si. Exatamente, é um processo que precisa ser trabalhado de uma forma muito cuidadosa e com muita responsabilidade. A gente vê que são sempre cargas internacionais, né? Cruzando de um continente para o outro. Então, o produto que chega no Brasil da Europa, nos Estados Unidos, ou o Brasil também é um grande exportador da indústria farmacêutica. E o que acaba acontecendo é que você tem vários agentes que têm que estar envolvidos. Os aeroportos de origem e destino, se não tem conexão. Depois você envolve a aerolinha, você envolve os agentes de carga, as alfândegas, e aí que começa a dar os problemas. E nesse lugar que a gente entende que tecnologia de informação com dados tempo real e a embalagem térmica correta podem ajudar muito. Óbvio, o primeiro objetivo é melhorar a comunicação, mas num cenário onde é tão complexo, acaba que ter a embalagem correta e a visibilidade bem feita acabam ajudando muito e prevenindo atrasos e também gastos financeiros. E dependendo do tipo de medicamento, até uma espera mais atrasada do paciente, né? Quando você entra no mundo da medicina personalizada, é muito crítico que chegue a amostra, que chegue depois o medicamento para o cliente. Então, é um setor que muita gente às vezes não percebe que existe, ele está ali por trás, mas é super importante para todos nós, que tomamos uma vacina por ano ou qualquer outro tipo de medicamento. Com certeza. E para contextualizar para os nossos espectadores, vocês poderiam explicar um pouco mais como que a cadeia de frio na logística, como que é a cadeia de frio na logística aérea e por que ela é tão vital, principalmente aí nos setores farmacêutico e químico que vocês acompanham em Guarulhos? Isso. Por quê? São produtos sensíveis à temperatura que nós chamamos geralmente de termoláveis, que não pode passar de 8 graus, né? E os termosensíveis que realmente, se ele passar de um determinado range, por exemplo, 2 a 8, se ele passar abaixo de 2 ou acima de 8, ele realmente deteriora. Vai se deteriorar de uma forma que, ao chegar ao paciente, essa molécula já não vai servir mais ao tratamento dele, né? E essa questão da cadeia do frio a origem, como a Luísa falou, né? Então, vamos supor que está vindo de Miami, Estados Unidos, e vai vir aqui para o Brasil, no aeroporto de Guarulhos. O processo já começa desde a chegada no aeroporto de Miami. Então, nós sabemos que
países de primeiro mundo investem mais nesse processo de rede do frio e manutenção do frio, ou com mantas térmicas, embalagens térmicas muito bem adequadas aos processos. Mas isso tem um tempo de vida. Às vezes, o que acontece? Uma companhia aérea ela pode cancelar um voo, principalmente quando envolve voos de aviões de passageiros que vão levar as cargas, que é a principal chegada hoje aqui em Guarulhos, mais de 80% é chegada que a gente chama de PAX, então a carga vem no voo do passageiro, e em torno de 15% a 18% é o cargueiro. Mas até no cargueiro também tem a questão da influência da temperatura. Então, se há um cancelamento de voo, a carga pode ficar retida na pista, no aeroporto de origem, ou a questão da demora, né? Quando chega o voo, ele é calçado. Aí, primeiro, o passageiro, as bagagens, depois começa a descer a carga. Se você não tiver um pré-alerta, não tiver uma questão da origem, determinando, olha, isso aqui é uma carga farmacêutica com controle de temperatura. Então, não é mais uma carga de autopeças, de mecânica, têxtil, fashion, etc. É uma carga preciosa, é vida, é saúde que está sendo levada. Então, se você também não colocar isso, a carga fica parada na pista. Por quê? Questão de custos logísticos envolvidos. Você já tem um custo de proteção. E, de novo, essa produção ela tem um tempo. Quanto mais eu vou demorando e deixando essa carga em pista na origem, depois no destino final, até chegar no armazenamento, possa ser que ocorra uma excursão. Então, é muito importante, né, todo esse processo entre esses elos, aeroporto e os intermediários dentro do aeroporto, onde a carga vai ficar ali na pista. E a pista, né, é onde se tem um maior nível de excursão. Por quê? Você tem dois viés, né? Verão e inverno. O verão, ele pode chegar acima de 70 graus na pista, e no inverno, às vezes, dependendo do país, pode chegar a menos 20, menos 30, menos 40. E como a Luísa falou, tem a parte de medicamentos, normal, que é o medical device que a gente chama, e tem a parte de terapia gênica, por exemplo, oncológica, medicamentos oncológicos, né, os medicamentos novos, biotecnológicos, como as canetas, né, para o controle de diabetes e obesidade, são muito sensíveis. Imagine você ter uma excursão, o tempo de estudo, né, em relação ao excesso de temperatura, ele comprova que a deviação é baixa, e, quer dizer, não pode passar de 2, 3 horas acima de uma temperatura tipo 30 graus Celsius, e a pista está chegando a 70. Deu esse ponto, perdeu o produto. E a gente está falando de milhões, né, de reais aqui no Brasil, e a parte de milhões de dólares ou euros, dependendo da origem que vem. Então, é muito importante esses estudos e a prevenção para não se ter essa excursão de temperatura. E pensando na América Latina como um todo, quais são os principais entraves ou os desafios que os aeroportos da região enfrentam hoje para manter realmente uma cadeia de frio que seja eficiente, confiável, considerando aí todas essas incertezas e esses desafios globais? Os principais desafios são a questão de pessoas treinadas em entender que aquela embalagem onde está o produto é um produto farmacêutico. Hoje você tem uma padronização mundial pela IATA, que é uma etiqueta, né, de controle de temperatura sensível ao tempo e à temperatura, mas muitas vezes os exportadores usam de forma incorreta. A questão da certificação Save Pharma ou Save Fresh para garantir que essas cargas sejam mais estabilizadas no processo logístico dentro da América Latina e que realmente as empresas se certifiquem, né? E que deem treinamentos a todos os envolvidos. E um principal gargalo que nós vemos muito ainda na América Latina, Brasil, Uruguai, entre outros países, é a questão da movimentação da carga em pista, que é o handling, né, que são as empresas de exatas. Essas empresas, hoje, na América Latina, elas não são certificadas CIV. Brasil, você já tem vários aeroportos certificados, você tem companhia aérea certificada, você tem agente de carga certificado, assim como lá fora. Então, esses elos, eles já se padronizam para manter uma cadeia do frio mais adequada. Só que a gente tem um gargalo.
a empresa de rampa que vai movimentar essa carga, que na América Latina não tem, diferente de países de primeiro mundo, onde muitas já são certificadas CIV Pharma. Então, garante todo um processo, uma estabilidade do produto durante a sua movimentação total, desde a origem até o destino final. E transportadores também, né? Os transportadores terrestres, eles não são certificados. Isso também é um outro gargalo no processo, que quando eu vou expedir para o operador logístico final, para depois fazer a distribuição para as farmácias, clínicas ou para o paciente final, eles também não são certificados. Então, a questão da certificação, ela ajuda muito a trazer essa conformidade, inclusive observar embalagens, como do CCT, que é uma manta térmica branca, prateada, uma embalagem, por exemplo, que é uma caixa térmica qualificada. Com essa observação, opa, esse é um produto farmacêutico, não posso deixar aqui na pista. Então, isso traz maior conformidade. Esse é um dos gargalos. Marcela, eu acho que também tem mais algumas coisas, pensando em América Latina, que eu penso, por exemplo, o tamanho do caso do Brasil, o tamanho do país. Então, você chegar com um medicamento que chegou no aeroporto de Guarulhos e levar para o norte do país, acaba ficando muito caro. E quando você pensa em regulamentação de produto com temperatura controlada, você tem diferentes ranges. Então, tem o congelado, tem o 2 a 8, que o Marcelo comentou, e você também tem o 15 a 25, que é o que chamam de temperatura ambiente. E a regulamentação para temperatura ambiente, ela é nova na Europa, que é um dos países, uma das regiões que está à frente disso, e ela não existe em vários mercados importantes, inclusive o Brasil. Então, imagina, chega num país tropical do tamanho do Brasil, e você não tem nenhuma... A Anvisa não está olhando e garantindo que esse medicamento vai ser transportado de uma maneira adequada. Isso está sendo visto de mudar, mas ainda é um super desafio pela questão de custo e pela questão do tamanho do país. E, assim, tem outros grandes mercados na América Latina, como Uruguai, Argentina, México, mas o Brasil ainda é a principal indústria farmacêutica da região. Então, precisaria ter um olhar um pouco mais consistente aqui. E a Anvisa é reconhecida como um dos principais órgãos globalmente, que tem é um órgão que tem controle de qualidade muito bom, serve como referência em várias coisas, mas nessa questão, cadeia de frio, ainda está um pouco atrás. Não sei, Marcelo, eu sei que você tem uma visão bem atualizada disso, Isso, a Anvisa ainda, a gente olhando para o internacional, você vê uma adequação melhor, porque você pega IATA, entre outras entidades, como a Organização Mundial da Saúde, a questão da Comunidade Europeia em boas práticas, então há uma cobrança maior para todos os elos. Aí quando você vem para essa cadeia nacional, como a Luísa falou, o que acontece? Chega um voo internacional, e às vezes a carga já sai daqui e vai para um armazém da Companhia Aérea Nacional. O engraçado é que as companhias, a mesma companhia aérea que trouxe a carga e que depois vai fazer uma distribuição nacional, ela é certificada internacionalmente, mas nacionalmente ela não se certifica por causa de custos. Então, isso pode ser realmente um problema. E aí falta braços, né, de uma fiscalização mais efetiva e eficaz para controlar isso e cobrar, né? E aí a questão dos custos. Então, para colocar um farmacêutico numa companhia aérea, é um custo. Para trazer as boas práticas, uma certificação, tudo isso é custo. E aí esses custos é que atrapalham você dar uma boa manutenção para esse processo hoje no Brasil, em todos os elos logísticos envolvidos da distribuição, principalmente na questão do modal aéreo, né? O modal aéreo, nacionalmente ainda, tem uma resolução, só que ainda falta um pouco mais de fiscalização, porque o território é grande, como a Luísa disse, né? Falta um efetivo melhor para ter um controle melhor. E, Marcela, a gente está discutindo, desculpa, um último comentário, a gente está discutindo aqui de um aeroporto para o outro. Aí o Marcelo trouxe mais uma complexidade. Chegou no aeroporto de Guarulhos, quando for para os outros aeroportos dentro do Brasil. E tem mais um nível, que é a última milha. Então, é o carro que está entregando na farmácia, que aí é o produto que a gente está comprando. Não tem nenhuma regulamentação para isso. Se não for 2 a 8, né, que é como, por exemplo, um medicamento de diabetes, que vai na geladeirinha assim. Mas o resto do medicamento, que precisaria estar entre 15 a 25,
é distribuído de qualquer forma. Então, faltam várias camadas de olhar e de cuidado para melhorar isso. E não é só no Brasil, isso é no mundo todo, mas tem coisas melhores e piores que a gente está vendo aqui na região. Pelo que O que a vocês gente têm. vê, desculpa, Vi. É impressionante isso, porque assim, você tem uma preocupação para os medicamentos 2 a 8, mas 15 a 25 o pessoal fala de temperatura ambiente. Só que o que é uma temperatura ambiente para nós? Com essa mudança climática global que nós temos, a gente passou de ter a questão de temperatura ambiente, né? Porque antigamente até 30 graus era considerado uma questão de temperatura ambiente, mas hoje você tem países, cidades, e no próprio país, né, de diferença de estados, você tem mudanças climáticas bruscas, né? Então, como a Luísa falou, chegou em Guarulhos, aí vai para o sul. Aí no sul, de repente, está com uma questão de mais frio, né? E estamos no verão, mas está tendo frio. E aí, como que você vai lidar com isso, né? É a questão das embalagens, esses controles, regulações, para manter o medicamento estável e chegar a nós, né? Podemos ser o paciente que vai comprar aquele medicamento. Tudo isso que vocês vêm contando para a gente mostra como realmente o transporte aéreo farmacêutico ele é complexo, todas as etapas elas são extremamente importantes e é também um transporte sensível, né? E eu ouvi vocês falando também sobre as excursões de temperatura. Vocês podiam explicar o que são essas excursões e por que evitar essas excursões é um ponto tão crítico nesse setor? Depois, se a Luísa quiser complementar, a excursão de temperatura é quando se passa do limite, ou inferior ou superior daquele range estabelecido para aquele medicamento. Por quê? Existe um estudo de estabilidade de temperatura para aquele medicamento. Então, por que é feito esse estudo? Realmente, para garantir a questão de armazenamento, transporte, distribuição, manuseio da carga. Então, muitas vezes, eu não vou estar dentro de uma câmara fria de congelados manipulando o medicamento. Eu vou tirar ele fora dessa temperatura, fazer algum manuseio, uma troca de gelo, uma troca de placa na embalagem térmica, etc. Então, eu já tiro ele lá do menos 18, que é congelado, eu tiro ele de uma câmara fria 2 a 8 e vou manipular essa mercadoria. O estudo de estabilidade é para que, durante esse período que ele está fora do range, se ele tiver picos, né, de excursão de temperatura, quer dizer, ele passou de 8 graus ou ficou abaixo de 2 graus, garanta que esse produto ainda pode ir para o mercado e ser usado pelo paciente. Só que quando a gente fala do modal aéreo, a gente está falando de pista, né, a carga está lá, perto do envelope onde o avião está estacionado, ali no verão ele chega a mais de 70 graus em vários países, às vezes chegando a 80 graus. Aqui no Brasil já bateu picos acima de 80 graus, né? Então é uma variável dia a dia, questão de vento, sol, né? Questão de umidade, questão de incidência dos raios ultravioletas do sol no asfalto, no cimento, tem diferenças de condições de calor. E aí, quando essa carga é exposta, ela chega a uma temperatura mais rápida. E por isso tem esse estudo. E aí, nessa excursão de temperatura, quer dizer, passou o limite, para cima ou para baixo, esse produto, durante um X período, fica nessa temperatura, ele é degradado. Só que a gente não enxerga a degradação do produto. Você não consegue enxergar que ele perdeu a questão da farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica do produto. Só que quando você aplicar esse produto deteriorado no paciente, você pode ter N reações, reação adversa, efeitos colaterais de alergia, ou até levar à morte, a óbito o paciente, né? Por isso, essa excursão tem que ser muito bem controlada. Então, ter treinamentos, certificações, a questão das embalagens, só que embalagem, os estudos, ela tem durações. O CCT é um dos principais que faz estudo real em pista, né, para realmente medir a questão de temperatura em pista, para ver se as embalagens aguentam, quanto tempo vai aguentar. E, de novo, né, a questão da carga 2 a 8 congelado, o pessoal protege mais, mas o 15 a 25, que é o X da questão, porque a temperatura ambiente, a pista, não, vai ser coisa rápida, às vezes não é.
Então, às vezes, o que você enxerga na logística da cadeia de distribuição é aquilo que eu falei anteriormente. Há um cancelamento da carga naquele voo porque deu sobrecarga de bagagens no avião do passageiro. A carga vai ficar onde? Na pista. Porque ela não pode voltar por armazém. Tem regras, né, em relação à carga em pista para ela voltar. Então, geralmente, ela fica aguardando o próximo voo na pista. Aí ela vai passar mais de 24 horas na pista e vai exceder a temperatura, vai passar esses limites de estudo e vai perder o produto. Só que não tem rastreabilidade disso, então falta um pouco também de rastreabilidade dessa carga. E a gente pode falar que esses são os pontos mais vulneráveis no trânsito aéreo farmacêutico dentro de um aeroporto quando ocorrem essas excursões? Sim, hoje são os principais pontos são esses. Há outros pontos, se você tiver uma demora na recepção dessa carga, né? Se ela não está indicada corretamente dentro da parametrização do que a gente chama das plataformas aduaneiras, né, de recebimento de carga, se de repente a origem não colocou o código correto, que é um medicamento, um código correto de temperatura, você pode ser levado a tratar essa carga como uma carga seca. Mas hoje tem outros indicativos, outras barreiras, como eu disse, a questão de certificações, que você consegue barrar esse processo. Então, você reduz mais de 95% erros. Só que na pista, enquanto não tiver uma certificação, não tiver regras, como a Luísa falou, uma imposição maior disso, eu ainda vou ter um alto grau de discussão de temperatura. E, assim, muitas vezes, né, os clientes colocam equipamentos de aferição de temperatura, que são os data loggers. E aí o cliente liga para o aeroporto, ou para a companhia aérea, ou para a gente, cara, olha, eu tive uma excursão de temperatura. A hora que você abre a investigação, aonde está a maior incidência ainda hoje em vários países, não só no Brasil, América Latina, mas todos os países do primeiro mundo? Pista. Porque ainda falta forçar esse pessoal que transita a carga em pista a ser mais assertivo. Nós temos aeroportos excelentes, com empresas de rampa excelentes, que inclusive têm containers refrigerados, protege muita carga, mas ainda essa porcentagem é pequena. Luiz, se você quiser acrescentar algo. Não, é isso mesmo. Eu estava lembrando aqui, acho que a IATA levantou um dado que fala que 60% das excursões, mais de 60%, acontecem em pista no mundo todo. Então, é esse o lugar, porque se você imaginar, está saindo do armazém do cliente, ele vai escolher que caminhão vai chegar, ou, do outro lado, que caminhão vai receber. Dentro do avião, você tem um certo controle de temperatura e, no geral, as temperaturas são baixas. Não todo avião tem controle muito exato, mas você consegue mais ou menos, não vai chegar nesses absurdos que você vê na pista. Mas na pista é onde tem um problema que eu comentei no começo, de falta de comunicação, porque são muitas pessoas, muitos agentes envolvidos, e tem o problema da falsa visão da temperatura real. Porque quando você sai de casa, 35 graus, está muito calor. O 35 graus é medido a 2 metros acima do chão, do asfalto, no caso do aeroporto, e é medido na sombra. E a temperatura que o pallet de carga farmacêutica está sendo exposto é embaixo do sol e colado no asfalto, que está com a temperatura de facilmente 50 graus Celsius. Então, eu acho que olhando para esses dois, para essas duas variáveis, você entende como que é o ponto de risco. É o ponto onde você consegue ter menos controle e onde você vai ter mais temperatura também. E olhando para o futuro, quais são as principais perspectivas e as tendências para a evolução dessa cadeia de frio nos aeroportos latino-americanos? Vocês acham que a tecnologia, a IoT, Data Analytics, eles desempenham um papel importante? Isso. Sim, nós conseguimos observar que o pessoal está investindo cada vez mais o que a gente chama de rastreabilidade da carga on time, né? Assim, bem precisamente. Vai ter ali um delay, questão de satélite ou Wi-Fi, né? Mas o pessoal está investindo nessas tecnologias de rastreabilidade que realmente medir esse tempo em pista, mas isso ainda na América Latina
e América Central ainda não chegou desta forma, porque é um investimento ainda alto, mas algumas indústrias de life sciences está investindo já nessa rastreabilidade para a América Latina quando chega, para realmente ter essa ponto eficaz de verificação. Então, ela consegue, quando chegou no aeroporto aqui no Brasil, ela consegue já verificar, olha, minha carga está na pista, está chegando a tal temperatura, porque já está medindo isso. E só que isso, de novo, para as cargas mais sensíveis de temperatura, que é 2 a 8 congelados. Para a carga 15 a 25 ainda não chegou, mas há uma tendência de crescimento disso. A tecnologia está aí, tem a questão de IA, né, que está avançando cada vez mais nesse processo. Então, assim, isso não tem volta, isso é um crescimento que vai longe e vai trazer essas melhorias para nós. Tudo vai depender muito da questão da indústria farmacêutica também querer investir nesse processo na América Latina, né, de pontos que ela já investe na Europa e Estados Unidos, nessas pontes até da Ásia, né? Ásia, porque muitos medicamentos vêm da Ásia, né? Então, vem da Índia, vem da China, porque muitas indústrias estão lá por questões de mão de obra, faz essa produção, desloca isso para a Europa, Estados Unidos, e de lá vem para o Brasil. Né? E aí você também tem um grande trânsito entre Estados Unidos e Europa, Europa e Estados Unidos de movimentação de medicamentos. Mas aí são países um pouco mais preparados em infraestrutura. Isso tem que começar a chegar aqui também para a América Latina. Isso vem chegando, mas ainda muito devagar. Tem as perspectivas, tem as melhorias, mas a gente deveria estar caminhando um pouco mais rápido do que a tecnologia a gente já tem hoje. Luísa? Tem uma questão que é interessante, que volta para trás quando o Marcelo estava explicando sobre a estabilidade do medicamento. A estabilidade ela é definida baseado em dados. Então, quanto mais tempo o medicamento está no mercado, mais dados de estabilidade você tem. Então, o medicamento novo acaba investindo muito mais em tecnologia de cadeia de frio para poder não ter problema nesse momento que você não tem dados para falar para os órgãos reguladores. Ah, sim, tive uma excursão de temperatura aqui, porém meu medicamento continua efetivo. Então, a gente tem um caso da Moderna, que foi uma das primeiras a fazer as vacinas do Covid, que eles estão trabalhando com a gente, e a gente tem um produto que fala, primeiro ele vai prever a temperatura do lugar, então você fala, estou mandando de São Paulo para Dubai. Ele vai prever, falar, nesse dia, nessa semana, essas são as temperaturas, então provavelmente você tem que usar essa caixa ou esse pallet. Você colocou o medicamento, embarcou, ele continua medindo e a gente tem um centro de suporte ao cliente que, se começa a ver que tem algum problema, a gente entra em contato com o agente de carga que vai receber, ou o aeroporto da origem. Então, tem sim isso, e isso ajuda muito com, primeiro, ter certeza que você está usando a caixa certa, no lado de proteger mais e também no lado de gastar menos. Às vezes você está numa época com uma temperatura que é bem amena nos dois lados, você não precisa colocar um produto tão robusto. Mas se você tem uma condição extrema, você está fazendo São Paulo em janeiro, chegando em Toronto, você vai ter muito calor, muito frio, e a gente vai lá e sugere outro produto. Então, tem muito disso. Você acaba começando a ver como os dados não só ajudam a gente a ter medicamento com mais qualidade para o cliente, mas também diminuir o atraso no desembaraço da carga. Porque se você tem uma excursão, você acaba tendo que deixar a carga de lado para justificar para as autoridades que você pode realmente colocar isso no mercado. E com medicamento, você não vai liberar para o mercado antes de ter o ok da Anvisa, do FDA, ou das agências europeias. Então, tem isso, e você começa a ver essa adoção, mas é em quem está ali na frente, quem está desenvolvendo os medicamentos mais novos, quem tem muito essa visão de tecnologia. Mas eu acredito que vai melhorar com a questão dos medicamentos biológicos, que eles precisam muito de uma proteção muito mais robusta do que a maioria dos medicamentos que a gente toma hoje, também com essas questões de terapia de gene ou de medicina personalizada. Cada vez mais eu acho que a gente vai ter que começar a usar tecnologia para garantir um uso efetivo. E também a pressão regulatória, ela vem crescendo. Então,
começou, o que eu estava dando exemplo, a temperatura ambiente a ser regulamentada em 2013 na Europa, e agora vários outros países e regiões estão trazendo isso também. Então, chegando nesse lugar que todo mundo está vendo a necessidade de manter a temperatura até no final da ponta, né, saindo do aeroporto, indo até a logística que vai direto para o usuário final, a gente vai ter que começar a olhar melhor. E o paciente cada vez vai se educando mais de entender a necessidade de uma cadeia de frio. Então, eu acho sempre interessante lembrar que essa é uma indústria nova. O Marcelo trouxe um ponto que é muito interessante. A gente não vê que o medicamento não está bom. É diferente de uma fruta que vem exportada ou de um peixe que vem exportado. Então, a cadeia de frio, a indústria de embalagem de cadeia de frio começa aí. A maioria dos produtores, inclusive a gente, a Cold Chain Technologies, a gente começou olhando para o mercado de exportação de lagosta, entendendo uma necessidade e aí trazendo, óbvio, muito mais tecnologia. Hoje a gente só está no mercado farmacêutico olhando bem para isso. Mas sendo uma indústria nova, a gente vai começar a ver mudança na parte regulatória. Então, a tecnologia vai ser imprescindível para continuar desenvolvendo isso. Não só tecnologia de informação, como que a gente estava comentando agora, mas também de materiais. Como você consegue materiais mais leves, com melhores propriedades de isolamento térmico, para trazer e garantir a melhor eficiência nas operações. E também que a questão da cadeia de carbono, né? Então, todos estão buscando materiais que haja uma logística reversa ou que seja de fácil degradação em outro país, que ele possa descartar de uma forma correta e gerar menos carbono na atmosfera. Não, esse é um excelente ponto. Como gerente de produto aqui, é o que eu estou vendo. Você precisa reutilizar ou conseguir que seja realmente biodegradável, né? Porque não tem como. E a outra é que tem muita gente começando a trazer por navio, porque as farmacêuticas precisam muito diminuir custo e também diminuir a questão da meio ambiental. E aí a gente está vendo muito esses pedidos, assim, como me ajuda a melhorar a minha parte de sustentabilidade. E diante desse cenário de tanto cuidado com o transporte desses produtos farmacêuticos, me fala quais conselhos que vocês dariam aí para as empresas farmacêuticas e químicas sobre os parceiros logísticos, aeroportuários na América Latina, para realmente que eles possam ter a garantia dessa segurança dos produtos na cadeia de frio. Eu diria, primeiramente, mapear o seu processo da cadeia farmacêutica, né? Acho que poucos aeroportos mapeiam os seus processos dentro de um sistema de gestão da qualidade. Isso é extremamente importante para entender o seu fluxo de carga, né? Então, mapear esse processo, os voos, quais são os principais voos que chegam os produtos farmacêuticos, as principais companhias, o quantitativo, mapear isso para você ter pessoas efetivas no dia para receber todo esse processo. Segundo ponto, é tentar montar workshops, né, dentro dos aeroportos, junto às companhias aéreas, os agentes de rampa, de handling, que vão movimentar a carga, e trazer conhecimento para eles a importância disso, porque, no final, são eles e os familiares, eles também que vão tomar um medicamento que está chegando no Brasil a qualquer momento, né? E demonstrar essa importância, isso para eles, porque muitas vezes essas pessoas que estão ali do lado da pista estão muito corridas no dia a dia. E para elas é como se fosse assim, é mais uma caixa, é mais uma embalagem, mas ela não consegue entender a importância que naquela embalagem que está indicando que é um produto farmacêutico, ele deveria ter uma recepção mais rápida. Mas por quê? Porque não tem treinamento, não é dada a visão, os processos não estão mapeados. Então, o aeroporto tem que começar, que nem a Luísa disse, né? Pensar um pouco fora da caixa nesse sentido de não só aeroporto, eu sou certificado, mas e a rampa que não é?
Eu posso ajudar? Pode. Eu posso mapear esse processo, fazer um workshop, promover treinamentos, melhorar isso? Sim, eu posso. E isso é para todos, né? Porque a hora que você olha e você vai fazer auditoria, né? Eu sou instrutor da IAT nacionalmente, eu consigo observar que as pessoas, a hora que você chega para dar o treinamento, para certificação, muitos conhecem o seu próprio processo. Poxa, eu nunca tinha pensado em mapear dessa forma, nunca pensei desta forma. Mas por quê? Porque a gente fica naquela rotina constante. Então, uma das dicas é isso, né? Trazer mapeamentos de processo, ter uma gestão da qualidade mais uniformizada, com o pessoal com conhecimento, promover esses treinamentos gerais dentro dos aeroportos, com todos. Isso é muito importante, isso já vai mitigando. Às vezes, é aquilo que a gente fala, não vou ter o dinheiro para trazer a certificação porque tem um custo, mas eu já fazendo esse mapeamento, esses processos de treinamento, essas melhorias, procedimentos, isso ajuda muito a melhorar toda essa cadeia. Luiz? Não, é isso mesmo. Eu acho que você ter dentro da sua, como indústria farmacêutica, no seu departamento de qualidade, ter mapeado como que é cada etapa. Dentro do aeroporto, né? Você pode contar 15 etapas dentro de um aeroporto, mas entender como funciona cada rota. Isso vai te fazer entender que o seu agente de carga ou agência que está te ajudando a montar um processo, a garantir que tem uns SOPs estabelecidos de uma maneira que o potencial de erro é muito mais baixo. E aí quando você começa a entrar nesse mundo, tem tudo que o Marcelo comentou, da certificação CIV, você começa a pensar que aeroportos que eu quero mandar minha carga, que aerolinhas que eu vou usar, que agentes rodoviários dentro do Brasil. E é entender, eu acho que quando você, como empresa farmacêutica, toma a responsabilidade de garantir que você sabe para onde está indo, a indústria vai te escutar. E vão criar, existem serviços farma especializados nisso. Então, eu acho que é isso, mapear, entender e aí criar os planos de ação. E parte dos planos de ação que o Marcelo trouxe, que é super importante, é conscientizar todo mundo que está envolvido e pedir, colocar pressão do seu agente de carga, que você tenha ali pessoas que saibam que tipo de produto que eles estão manipulando e como que deve ser feito para você não ter nenhum tipo de perda de tempo, ou de dinheiro, ou de eficácia de produto. E até para complementar, né, aqui no Brasil, hoje o aeroporto é associado ao Sinusfarma, né, e com isso, qual que foi o ganho? O próprio pessoal da qualidade e do Comex não conhecia como funciona um aeroporto. Olha só, porque é isso exatamente que a Luísa falou, porque nunca mapeou esses processos de ponto a ponto. Então, a indústria, ela se preocupa assim, a carga que chegou aqui no Brasil, eu vou qualificar o aeroporto, vou qualificar o transportador, vou qualificar o operador logístico, beleza. Mas e lá da origem para cá? Então, quando eles começaram a vir por ser associados, a gente abriu as portas para eles fazerem as visitas, aqui no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, e nós fomos para a pista mostrar o tempo, mostrar as responsabilidades, né? Aí eles começaram, caramba, eu não sabia disso, puxa vida, não, calma aí, eu tenho que rever o meu processo aqui. Então, há uma revisão de rever processo. Quando vem visitar, conhecer esse processo, abre os olhos na logística internacional e vai trazendo essas melhorias. Então, assim, investir cada vez mais, abrir as portas, estar nas associações, participar desses fóruns, né? É muito importante tudo isso para cada vez mais nós evoluirmos e trazer mais segurança ao paciente final. Luísa, Marcelo, muito obrigada pela participação de vocês nesse Conversa de Mercado. Obrigada por compartilharem tanto conhecimento. E para vocês, nossos espectadores que gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal para que sejam notificados nos próximos Conversas de Mercado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Viviane. Foi um prazer. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.